Justiça investiga orfanato suspeito de traficar crianças. Doméstica morre e professora é ferida em tiroteio no Rio. Em reunião de emergência, Dilma discute com ministros uma saída para a crise política. Sonda da NASA chega mais perto de Plutão e revela detalhes do planeta anão. O Brasil brilha nas argolas da ginástica artística com Arthur Zanetti. E os nossos atletas da canoagem fazem a melhor campanha da história. Boa noite. A Justiça de São Paulo mandou vasculhar o antigo orfanato e a casa da família responsável pelo abrigo suspeito de mandar ilegalmente recém-nascidos para o exterior. O caso começou a ser investigado depois que o Jornal da Record mostrou o drama de uma brasileira para encontrar a mãe biológica. Os mandados foram cumpridos na antiga sede Lar Menino para o exterior. Um dos casos foi revelado em 2013 com exclusividade pelo Jornal da Record. Charlotte Cohen, recém-nascida, foi levada para a Europa e viveu com um casal francês. Ao buscar pelos pais biológicos no Brasil, descobriu que a certidão de nascimento era forjada e que sua adoção foi irregular. A mulher que na certidão aparece como mãe de Charlotte era a empregada doméstica dos donos do orfanato. A senhora então não é a mãe dela? Assim, que eu tive, não. Maria das Dores afirmou que poderia também ser uma vítima. O caso de Charlotte foi parar na Polícia Federal. Em seguida, despertou a atenção também da CPI do tráfico internacional de crianças, que no ano passado veio a São Paulo exclusivamente para colher depoimentos dos envolvidos. Para as autoridades, o casal negou o envolvimento com o tráfico de crianças. Mas os Morcelli foram acusados de falsificar documentos e vender bebês. Apesar das evidências, o casal não pode ser punido pelos crimes que se passaram há quase 3 décadas. Mas a Procuradoria espera encontrar novas provas. Ainda não foi analisado o conteúdo apreendido e o que nós esperamos é que com ele nós possamos identificar outras crianças que foram comercializadas, que eles tenham que arcar com os ônus de danos morais e materiais que provocaram as crianças já identificadas e outras que iam ser identificadas durante as investigações. Charlotte Cohen, que decidiu ficar no Brasil, recebeu a notícia com esperança de que a verdade esteja próxima. Não é um desejo, assim, é um direito, é um problema de sociedade, porque são muitas pessoas sofrendo, tanto as mães biológicas que ficaram sem nenhuma informação sobre aqueles filhos que elas tiveram e também o sofrimento desses jovens que querem saber, porque é um direito. Uma mulher morreu vítima de bala perdida durante uma operação policial no complexo do Chapadão, no subúrbio do Rio de Janeiro. E uma professora de uma creche ficou ferida. 120 policiais civis ocuparam o complexo do Chapadão em Costa Barros, na Zona Norte. Uma grande operação para prender criminosos envolvidos com a venda de drogas e o roubo de cargas e veículos naquela região. Os traficantes abriram fogo contra os agentes. A doméstica Ana Cleide Ferreira, de 41 anos, foi atingida por uma bala perdida nas costas quando seguia até um posto de saúde. Ela chegou a ser trazida para essa unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. Ana Cleide era casada e tinha 2 filhos. Peritos estiveram no local e tentam esclarecer de onde partiu o disparo que matou a doméstica. Segundo o delegado responsável pela operação, os policiais não fizeram disparos. Uma professora também foi atingida por um tiro de raspão no pátio de uma creche. Ela recebeu atendimento em um hospital e já teve alta. O complexo do Chapadão é considerado um dos locais mais violentos do Rio. Grupos rivais disputam o controle do tráfico nas comunidades que viraram refúgio de criminosos e expulsos de áreas ocupadas pelas forças de pacificação. Hoje, por causa do tiroteio, 8 escolas e 3 creches fecharam as portas. Mais de 5.600 alunos ficaram sem aula. 2 suspeitos foram presos. Um luxuoso cassino de Las Vegas contratou advogados brasileiros para cobrar o pagamento de cerca de R$430 mil de Vanderlei Luxemburgo, técnico do Cruzeiro. A dívida teria sido feita durante uma viagem no ano passado. Luxemburgo não quis comentar o assunto. 3 hackers foram presos durante uma operação da Polícia Federal em Goiânia e Belo Horizonte.
Eles são suspeitos de participar de um esquema de fraudes internacionais na internet. A polícia chegou aos criminosos depois de monitorar as conversas do grupo, que reunia hackers do mundo todo. Também em Goiânia, policiais apreenderam mais de 30 mil metros de linha chilena. Um homem que vendia o material foi preso. A linha chilena é feita de pó de alumínio e corta 4 vezes mais que a linha Concerol. Noite de estreia em Toronto com a natação brasileira. E é para lá que a gente vai ao vivo com Adriana Araújo. Boa noite, Adriana. O Brasil começou bem na piscina? Olá, Celso, Janine, uma ótima noite a todos aí no Brasil. Começamos super bem, Celso. Logo nas primeiras braçadas dos nossos atletas na piscina Pan-Americana de Toronto, veio o primeiro ouro com Leonardo de Deus na prova dos 200 metros borboleta e ainda temos chance de mais um ouro essa noite na prova do revezamento masculino 4x100. Então vamos ao vivo ao Parque Aquático. Quem acompanha tudo pra gente é Lucas Pereira. Boa noite, Lucas. Boa noite, Adriana. Hoje realmente um dia especial para a natação brasileira. Tivemos o Leonardo de Deus conquistando o bicampeonato pan-americano na prova dos 200 metros borboleta. E você vê aí, ó, 4 por 100 metros o revezamento masculino. A gente está vendo aí medalha de ouro do Leonardo de Deus, que quebrou o recorde dos Jogos Pan-Americanos, 1:55:01. Você vê aí a linha do recorde dos Jogos Pan-Americanos. O Leonardo de Deus fez uma grande prova, mas no final o peruano Maurício Fiol realmente deu muito trabalho para ele. Olha o olho arregalado dele quando ele viu o tempo aí, o recorde dos Jogos Pan-Americanos. O recorde que era de outro brasileiro, era do Caio Márcio, né? Aí nós já estamos vendo a prova dos 100 metros nado livre no masculino, com outra medalha para o Brasil, dessa vez medalha de bronze para o Marcelo Cherubini. O Federico Gabriel da Argentina ficou com ouro e o Santo Condorelli do Canadá com a prata. E aí a prova dos 200 borboleta no feminino, com a Joana Maranhão, a brasileira, ficando com a medalha de bronze. Aí a chegada, quarto PAN da carreira da Joana e a 6ª medalha em Jogos Pan-Americanos da Joana Maranhão. E aí você vê, por enquanto, aí a última medalha de hoje da natação, revezamento 4 por 100 metros nado livre, nadou muito bem o revezamento brasileiro com a Larissa de Oliveira, a Graciele Hermann, Etienne Medeiros e a Dainara de Paula, conquistando mais um bronze. Voltamos com você, Adriana. Muito obrigada, Lucas. Portanto, com essas medalhas de agora à noite, o Brasil superou o México no quadro geral. Estamos na 5ª posição até agora. Bom, na ginástica artística, todo mundo esperava e ele confirmou o favoritismo. Somos ouro nas argolas com Arthur Zanetti. Você vai ver como foi essa conquista com a Cleisla Garcia. No imponente Coliseu, 5 brasileiros disputam com os melhores ginastas das Américas. Entre todas as atletas, no salto, Daniela Hipólito ficou em 4º lugar. Essa é uma prova que eu tenho 2 saltos, mas não é a minha prova forte. A minha prova forte é amanhã, que é o solo. Mas para os brasileiros, a maior prova do dia ainda estava por vir. Arthur Zanetti, nosso campeão olímpico e mundial nas argolas, brigando por uma medalha de ouro inédita em Jogos Pan-Americanos. Para nosso sofrimento, antes dele, grandes ginastas passam pelo aparelho. O americano Donald Wittenberg e o furacão cubano Manrique Lardouet. Mas Arthur não se intimida. Com o impulso do treinador, se posiciona. E dá início à série limpa. Movimentos precisos, giros, a prancha, o Cristo. Uma sequência que exige toda a concentração e muita força. E 2 segundos em cada parada. Parece uma eternidade. Depois de tudo, despenca cravado sobre a medalha de ouro. Era a que faltava. Sim, só faltava esse, graças a Deus veio. E o Coliseu já tem um novo rei, o rei das argolas. Tá aqui, ó, do meu lado, o rei das argolas. Posso? Com a medalha pan-americana no peito de ouro. É a que faltava para sua coleção, Zanetti. Depois de uma medalha olímpica, uma pan-americana, balança esse coração?
Sim, com certeza, balança bastante, que era um resultado que ainda eu estava querendo conquistar, graças a Deus está aqui. Para o Brasil inteiro ou tem alguém especial para dedicar essa medalha? Não, acho que tem especial, com certeza, todos os meus amigos de clube, meus familiares, todos os profissionais que me ajudam, todos os meus patrocinadores. E a família lá, a dona Rosiana, seu Arquimedes, os pais do Arthur Zanetti vibraram bastante por você hoje. Sim, com certeza. Acho que eles são os principais, né? São essenciais. Eles que fazem parte também dessa conquista. O Arthur pensava em ser jogador de futebol, foi uma boa troca, hein, Arthur? O futebol, o campo pelas argolas, foi uma boa troca. Com certeza. Acho que 100% garantido. Ainda bem que eu fui pela ginástica. Parabéns, em nome de todo o Brasil. Muito obrigada, tá? E vamos chamar novamente o Lucas Pereira, lá no Parque Aquático. Tem outras informações ao vivo com o Lucas Pereira. Lucas. Legal, Adriana. Olha, estamos ao vivo nesse momento com o revezamento 4 por 100 metros nado livre. O Brasil busca o pentacampeonato dos Jogos Pan-Americanos. E olha, nesse momento na raia 4, o Brasil com Bruno Fratos na piscina. Hein, Xuxa? Bruno Fratos, que é muito veloz, passando muito forte os primeiros 50 metros na liderança da prova. É, Brasil na frente, hein? 1,59,96 ele batendo. Bruno Fratos. É o Brasil buscando o pentacampeonato do revezamento. E você vem com a gente aqui na Record, no Jornal da Record. Bruno Fratos é o terceiro atleta. Ainda teremos mais um atleta na piscina, que é o Marcelo Queriguini. Vai fechar o revezamento para o Brasil. Muito bem também a equipe dos Estados Unidos com Cullen Jones. Brasil continua em primeiro. Canadá na segunda colocação. Marcelo Queriguini, que há pouco foi medalha de bronze nos 100 metros nado livre, saiu muito bem também nesses primeiros 25 metros. Ele vai fechar o revezamento. É o último atleta do Brasil no revezamento 4 por 100 metros nado livre. Estamos ao vivo acompanhando a última prova de hoje da natação, nesse primeiro dia de natação aqui no Parque Aquático dos Jogos Pan-Americanos. A disputa é intensa. Vamos acompanhar Marcelo Queriguini. Nos últimos metros, ele vem no meio da piscina. Na raia 4, a linha do recorde mundial. Muito atrás. Vai ter novo recorde mundial. Vai ter ouro para o Brasil. Revezamento 4 por 100. Estamos nos últimos metros. Vai dar ouro para o Brasil. O Brasil, medalha de ouro no revezamento 4 por 100 livre. E novo recorde nos Jogos Pan-Americanos. 3:13:66. O Brasil é penta no revezamento 4 por 100 livre. Parabéns para Matheus Santana, João De Luca, Bruno Fratos, Marcelo Queriguini. Ouro para o Brasil. Mais um, Adriana. Mais um, Lucas, mais um para a coleção da natação. Parabéns para os nossos atletas. Daqui a pouco eu volto com outras boas notícias de Toronto. Até já. Até já, Adriana. A Polícia Federal cumpriu hoje mais de 50 mandados de busca e apreensão em várias cidades, num desdobramento da Operação Lava Jato. 3 senadores foram alvo da operação, entre eles o ex-presidente Fernando Collor. O Senado criticou a ação da polícia. Foram 53 mandados em 6 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, o depoimento do empreiteiro Ricardo Pessoa no TRE foi cancelado para não comprometer o acordo de delação premiada que ele fez na Operação Lava Jato. Ainda em São Paulo, foram apreendidos documentos numa empresa e mais de 3.600.000 reais em dinheiro. Em Salvador, a polícia cumpriu mandados na casa do ex-ministro das cidades, Mário Negromonte. Em Recife, um dos alvos foi a casa do senador Fernando Bezerra. Os policiais também entraram na casa do líder do Partido Progressista na Câmara, Eduardo da Fonte. Em Brasília, também foram levados documentos das casas e escritórios dos senadores Ciro Nogueira e Fernando Collor. Em Maceió, foram feitas buscas na TV Gazeta, afiliada da Rede Globo, em que Collor é acionista. Na casa da Dinda, residência oficial, quando Collor era presidente, foram apreendidos 3 carros de luxo. No plenário, o senador se defendeu. Constrangido fui. Humilhado também fui. Mas podem ter certeza que intimidado eu jamais serei. A assessoria do senador Fernando Bezerra disse que ele está à disposição para fornecer os documentos necessários. A defesa do senador Ciro Nogueira afirmou que ele sempre se colocou à disposição da Justiça, assim como o deputado Eduardo da Fonte. Em nota, a mesa diretora do Senado criticou a ação da polícia. O clima aqui no Congresso ficou tenso depois que os políticos passaram a ser o centro das investigações, que até então estavam focadas na Petrobras e
e nas empreiteiras. Vamos com muita cautela aguardar os desdobramentos dessas buscas e apreensões. De acordo com o Supremo, a operação foi autorizada para evitar que provas sejam destruídas. E em Curitiba, delatores de esquema de corrupção na Petrobras prestaram depoimento à Polícia Federal. O ex-gerente da estatal, Pedro Barusco, disse que ajudou a cobrar pelo menos 200 milhões de reais em propina de empreiteiras e repassou parte do dinheiro ao ex-tesoureiro do PT, João Vacari. O ex-executivo da empreiteira Toyo Setal, Júlio Camargo, confirmou ter pago 4 milhões de reais em dinheiro ao ex-ministro José Dirceu. O governo se esforça para aprovar o projeto que pretende trazer de volta para o Brasil bilhões de reais enviados ao exterior sem pagar impostos. Mas a crise política é uma grande barreira na hora das votações. Hoje, o ex-presidente Lula foi a Brasília discutir a situação com a presidente Dilma. Lula almoçou com a presidente Dilma no Palácio da Alvorada, mas o encontro foi ampliado para a participação de vários ministros. Durante cerca de 4 horas, o grupo analisou o quadro político e o risco de impeachment. Para o ex-presidente Lula, a reação de Dilma e do governo em geral tem sido insuficiente para fazer frente aos ataques. É que a crise saiu da arena política e foi bater em 2 duros tribunais: o de Contas e o Superior Eleitoral. Com o governo todo na defensiva, os ministros se desdobram em explicações que não chegam a esfriar a crise. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e o advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Adams, foram ao Senado defender o governo da acusação de atrasar repasses de 40 bilhões de reais para programas sociais, que acabaram financiados por bancos públicos. A rejeição das contas do governo Dilma pode levar a um pedido de impeachment. Adams insiste que a prática foi adotada em outros governos e nunca condenada. Já o ministro da Fazenda tenta obter dinheiro novo para compensar as perdas de arrecadação. A saída pode ser o projeto que regulariza a entrada de bilhões de reais que brasileiros mandaram ao exterior sem pagar impostos. A presidente buscou hoje apoio dos governadores para o texto, que o Senado pode votar até quinta. Se for um bom texto, não vejo nenhum problema de aprová-lo. Veja a seguir: Irã e potências mundiais fazem acordo histórico sobre o programa nuclear. E as notícias dos Jogos Pan-Americanos: o Brasil samba em Toronto, a canoagem surpreende, o baiano Isaquias Queiroz coleciona medalhas e se diverte no pódio. A CPI da CBF foi instalada hoje no Senado. A comissão, presidida pelo senador Romário, pretende investigar irregularidades no futebol brasileiro. Contratos feitos pela CBF para a realização de partidas da seleção brasileira e o trabalho do COL, o comitê organizador da Copa do Mundo, serão os focos da CPI. Enriquecimento ilícito, talvez seja esse o crime mais importante que nós vamos encontrar. Os senadores terão 6 meses para investigar os crimes no futebol brasileiro. Amanhã começa a ser traçado o plano de trabalho da comissão, que será baseado nas investigações feitas pela Polícia Federal, pelo FBI e também pela Polícia Suíça, que fez a prisão do ex-presidente da CBF, José Maria Marinho. A relatoria da CPI, função mais importante da comissão, ficou com o senador do PMDB, Romero Jucá. Ele negou que foi escolhido para o cargo para blindar o filho de José Sarney. Fernando Sarney é vice-presidente da CBF e investigado pela Polícia Federal. Quem for preciso quebrar sigilo, nós vamos quebrar sigilo. Depois de quase 2 anos de negociação, o Irã e 6 potências mundiais chegaram a um acordo histórico sobre o programa nuclear. Os presidentes dos Estados Unidos e do Irã anunciaram uma vitória. O acordo não é baseado na confiança, mas em provas, disse Barack Obama. É o começo de uma nova relação com o mundo, afirmou Hassan Rouhani. A diplomacia saiu ganhando. Reino Unido, França, Alemanha, China e Rússia também participaram das negociações. Durante 15 anos, o Irã terá capacidade limitada de produzir combustível nuclear e vai reduzir o estoque de urânio em 98%. A ONU vai inspecionar as instalações do país regularmente, inclusive as militares.
Em troca, cai o embargo às operações financeiras e a compra e venda de petróleo iraniano. O Congresso americano tem 60 dias para rever o acordo, mas Obama avisou, vai vetar qualquer tentativa de impedir que ele seja implementado. Apesar do apoio da União Europeia e de grande parte dos governos mundiais, como o Brasil, houve reações negativas no Oriente Médio. Um erro histórico. Foi assim que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou o acordo. Não apenas Israel, mas a Arábia Saudita e seus aliados no Golfo Pérsico também temem um aumento da influência iraniana na região. Para os inimigos de Teherã, o país continua determinado a adquirir armas nucleares e só aceitou adiar o objetivo em troca de concessões a curto prazo. Veja a seguir, no PAN de Toronto, mais uma medalha de ouro no judô. E aqui no Brasil, mãe tem quíntuplos em Pernambuco. Os bebês nasceram de 7 meses e estão bem. Voltamos a falar ao vivo de dentro da Vila Pan-Americana e saiu mais um ouro para o Brasil no tatame com o judoca Luciano Correia. Eduardo Vaz, boa noite. Conta pra gente como foi essa vitória. Boa noite, Adriana. Foi agora há pouquinho o bicampeonato pan-americano do Luciano Correia. Ele que acabou vencendo o canadense Mark Deschamps. No final da luta tomou a 4ª punição. O canadense tinha 3 judô, tomou o 4º, foi desclassificado e o ouro ficou com o brasileiro Luciano Correia, que durante a luta todinha partiu dele tomar a iniciativa do combate. E aí o momento da premiação do brasileiro Luciano Correia com a medalha de ouro, a 4ª medalha de ouro do judô brasileiro aqui em Toronto. Já já tem Davi Moura lutando na categoria mais de 100 quilos. Adriana. Muito obrigada, Eduardo. Agora vamos falar da canoagem de velocidade. Olha, os nossos atletas chegaram quietinhos aqui em Toronto, mas vão voltar para casa com a canoa cheia de medalhas, como conta o Eduardo Ribeiro. O verbo é medalhar. E hoje medalhamos em quase todas as provas, com chuva mesmo. Valdenice do Nascimento faturou bronze nos 200 metros. Hans Malmann e Edson Silva conseguiram outro bronze nas duplas. Edson, veterano na canoa, voltou para a água e sozinho conquistou mais uma prata, a surpresa do dia. Hoje, com 33 anos, o atleta não pode chegar no topo. Mas tá aí, ó. A medalha aqui, isso aqui pro povo brasileiro, isso aqui para todo mundo que não acredita na canoagem, tá aí, ó. Mas era na raia 5 que boiava a nossa esperança de um novo ouro. Isaquias Queiroz quase nunca larga na frente. Ele observa a posição dos rivais para só então impor o próprio ritmo. Em menos de 15 segundos, ele já havia deixado 4 canoístas para trás. Da metade da prova em diante, o líder era brasileiro. O Ribeirinho, da cidade das Canoas, no sul da Bahia, sobe de novo no ponto mais alto do pódio. Agora, não somos mais apenas observadores de medalhistas, somos protagonistas na canoagem. E com direito até a sambinha no pódio. Cadê as medalhas? Rapaz, elas estão guardadas aqui no meu bolso, aqui, com segurança, né? Pra ninguém pegar, né? Agora que são minhas, ninguém mais tira. A primeira de prata. Esse aqui agora é de ouro, foi do C1 1000 metros. A de prata foi do C2. O homem mais rápido das Américas. E essa aqui, mais um agora, do último dia. Que peso isso tem pra você? Cara, sinceramente, isso aqui pra mim prova que o meu trabalho tá sendo feito e bem feito. Na natação, temos uma esperança de quebrar um tabu nas piscinas. A nossa campeã mundial, Etienne Medeiros, veio em busca de um ouro inédito para as nadadoras brasileiras. E se essa medalha vier, ela pode até quebrar a dieta um pouquinho. Nosso time da piscina tem 35 atletas e muitas chances de pódio. Na história dos Jogos Pan-Americanos, a natação brasileira já conquistou 42 medalhas de ouro. Mas essa coleção é dos rapazes. O Brasil ainda não tem uma menina de ouro das piscinas.
mas veio para Toronto com uma forte candidata. Etienne Medeiros é a nossa única nadadora campeã mundial. Etienne Medeiros faz o ouro para o Brasil com recorde mundial. A gente não pode chegar e falar, sou favorita, não. Na hora a gente vai ver quem é a favorita. Num rápido passeio, o técnico leva a Etienne para um teste de resistência. A gente está no paraíso dos chocolates aqui em Toronto e ela é alucinada por chocolate. Não pode, não pode, estou fora. Ela recusa muitas delícias para se manter em forma, com esse corpão. A Etienne é formada em gastronomia e como chefe de cozinha adora comer, eu imagino, né? Adoro comer, mas doce... Agora, restrição total. Saudade de quem ama é outro sacrifício na vida da atleta. Teve uma carta emocionante. Nossa! O namorado da Etienne não veio, mas colocou uma carta dentro da mala de surpresa. Até fico meio emocionada, né? Como que é o nome dele? Fábio. Fábio, vamos falar com o Fábio, retribuir a surpresa do Fábio. Você sabe como os pequenos detalhes para mim faz a diferença e essa cartinha fez muito. Se vier o ouro, Etienne vai correr para os braços do Fábio. Mas antes, tem um último desejo a realizar em Toronto. Estou te esperando para esse chocolate. Obrigada. Boa sorte. Obrigada, gente. E a Etienne já ganhou uma medalha hoje de bronze no revezamento feminino, mas ela vai disputar ouro na sexta-feira. Os meninos com os 2 ouros de hoje da natação, a coleção subiu para 44, para a gente não perder a conta. Agora o Giro do Pan. Mais um dia de vitórias para o vôlei de praia brasileiro. A dupla formada por Carol Horta e Lili venceu mais uma. Desta vez elas passaram pelas chilenas por 2-0. Já no masculino, Álvaro Filho e Vitor Felipe tiveram um pouco mais de dificuldade. No entanto, também venceram a dupla da Venezuela por 2-1. O Brasil é o maior vitorioso dos Jogos Pan-Americanos no vôlei de praia. Conquista inédita no badminton. Pela primeira vez, 2 duplas brasileiras vão disputar a final dos Jogos Pan-Americanos. As irmãs Lohane e Luana Vicente venceram as donas da casa por 2-0. Pelo mesmo placar, Daniel Paiola e Hugo Artuso derrotaram a dupla dominicana e lutam pelo ouro masculino. Na semifinal da dupla mista, Alex Tiong e Lohane perderam para o time canadense e ficaram com o bronze. A seleção aproveitou o último treino para ensaiar o que precisa botar em prática contra o Equador. Jogadas pelas laterais, cruzamentos e conclusões. O Equador é velho conhecido. Na Copa América do ano passado, a seleção venceu o confronto por 4-0. É fazer valer a hierarquia, portanto, e festejar mais 3 pontos amanhã. A gente não pode falar que é freguês, porque é uma falta de respeito. A gente tem que mostrar dentro de campo. Se a gente ganhar, eles vão ser freguês de novo. Amanhã eu volto com outras informações do PAN de Toronto. Celso, Janine, boa noite a todos. Tchau, Adriana. Até amanhã. Até amanhã. Agora, a chuva no sul do país. A passagem de um tornado deixou mais de 50 pessoas feridas no Paraná. Os ventos chegaram a 115 km por hora e atingiram o sudoeste do estado. O tornado retorceu árvores e levou telhados. Algumas casas não resistiram e foram abaixo. Em Santa Catarina, um casal subiu numa árvore para fugir da enchente e foi resgatado de helicóptero. Uma mulher morreu levada pela enxurrada. No Rio Grande do Sul, 33 cidades foram atingidas por fortes temporais. Em São Leopoldo, ainda há bairros isolados pela água. A temperatura sobe e a quarta-feira terá sol em quase todo o Brasil. São Paulo teve hoje a tarde mais quente deste inverno, com 29 graus, a mesma temperatura de amanhã. Em Manaus, mais calor, com 34 graus. O ar seco deixa o tempo ensolarado entre o interior do Sudeste, o Norte e o Nordeste, e também em parte do Rio Grande do Sul. Os temporais atingem a área entre Santa Catarina e Mato Grosso do Sul por causa da combinação da umidade da Amazônia e uma frente fria.
Em Campo Grande, chuva e tempo abafado, com 29 graus. Em Goiânia, também faz 29. Em Porto Alegre, a máxima é de apenas 14. Em Curitiba, faz 20 graus. E o tornado que atingiu o Paraná foi provocado pelo choque de duas massas de ar, uma quente e outra fria. Isso gera nuvens carregadas. O ar quente sobe, entra em rotação, formando um funil. Quando esse cone toca o solo, é classificado de tornado. 2 anos depois do sumiço de Amarildo de Souza na Rocinha, no Rio de Janeiro, a pergunta: onde está o ajudante de pedreiro? Continua sem resposta. O mistério continua na maior comunidade da Zona Sul do Rio. Após 2 anos de investigação, a Divisão de Homicídios não conseguiu responder à pergunta que se repetiu em várias partes do mundo. Cadê o Amarildo? Cadê o resto mortais do meu marido para poder enterrar como digno? Na noite de 14 de julho de 2013, Amarildo de Souza foi levado por policiais para a sede da UPP da Rocinha e nunca mais foi visto. Uma das versões indicava que o ajudante de pedreiro teria sido assassinado por traficantes. As 2 testemunhas apresentadas pela PM voltaram atrás. Os moradores também desapareceram depois de denunciar que receberam dinheiro do Major Edson Santos, comandante da UPP. 25 policiais e militares foram denunciados. Um deles morreu durante o processo. 10 estão presos, inclusive o comandante da UPP. E 14 respondem em liberdade. Um inquérito policial militar também está em andamento. Até agora, nenhum dos denunciados foi expulso da corporação. Agora, o Ministério Público trabalha com a possibilidade do corpo ter sido retirado da comunidade em um carro do BOPE. O ex-comandante da UPP foi oficial da tropa de elite da PM. Mesmo se meu marido fosse bandido, bota preso, não mata e não dá perdido no corpo. A NASA conseguiu uma aproximação inédita de Plutão e revela detalhes do planeta anão mais distante do nosso sistema solar. Foram 9 anos à espera de uma viagem histórica. Uma longa jornada de 5 bilhões de quilômetros entre a atmosfera terrestre e as redondezas de Plutão. Foi a primeira vez que uma sonda chegou tão perto do corpo celeste, cerca de 12 mil quilômetros. A comunidade científica espera que as informações e imagens coletadas ajudem a conhecer melhor Plutão. Mas todo o material deve demorar até 16 meses para ser enviado à Terra. O que já se sabe é que o planeta anão é maior do que se calculava. Maior e surpreendente. Na primeira imagem feita pela New Horizons, um coração. Aqui na Terra, um casal de Pernambuco começou hoje uma grande aventura. Eles tiveram quíntuplos. Os bebês nasceram de 7 meses e estão bem. Ildiane e Valmir descobriram em janeiro que seriam pais depois de 5 anos de tratamento. Mas a grande surpresa veio mesmo em março. Não era um, mas 5 filhos. É uma coisa rara que aconteceu, então dos 3 que colocou, né, 2 duplicaram, virando 5. Ildiane, de 38 anos, deu à luz no final da manhã de hoje. São 4 meninas e um menino, com pesos entre 1 quilo e 1,4 kg. Quando eu tirei o quarto, eu disse, pronto, já tirei tudo. Aí o menino, não, ainda tem outro. Eu digo, não é possível, mais um. Como o parto foi prematuro, a Alice, a Vitória, a Heloísa, a Helena e o Valdemir vão precisar ficar por pelo menos 2 meses internados aqui, na UTI neonatal. Eles estão em incubadoras, nós não podemos passar dessa porta, mas os médicos garantem que eles estão muito bem. Olha só a foto do berço gigante. Sem dúvida, é o início de uma família que já nasceu grande. Eu vou levar todos os 5 para casa, braços todo amor. É que não vai faltar. Vai ter que fazer um mutirão da família para dar braço pro bebê, né? Estamos aqui para isso. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fique agora com o Gugu e o teste. Quem é capaz de ajudar pessoas em situações difíceis? Quem ajudou pode ganhar prêmios no palco. É agora. Boa noite pra você. A gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.